Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Que Deus em Cristo Jesus abençoe cada um de vocês com todas as sortes de bênção que Ele tem preparado nas regiões celestiais. Meus irmãos, eu quero aqui deixar uma reflexão, tá? Já de algo já que eu já queria deixar há algum tempo já, mas como estava bastante polêmico e bastante discussão sobre o assunto, eu esperei um pouco passar, todos dar uma pacificada no coração, dar uma acalmada nos ânimos para mim estar podendo falar, né? É um assunto que para alguns é um pouco polêmico, um pouco complexo. Eu, no meu ver, não vejo nada de complexo ou polêmico. Para mim é muito claro o que Jesus disse, né? Que é sobre as espadas, né? Jesus mandou comprar espadas, né? Que está em Lucas 22, a partir do versículo 35 até o 38, que Jesus diz desse assunto, né? Não quero aqui estar falando sobre legislação do país, ou se pode ter um porte de arma, quem pode, quem deixa de poder. Eu quero apenas estar dizendo baseado no que Jesus falou. Ele falou para comprar armas e andar armado? Essa é a questão, tá bom? Então vamos ler aqui para nós poder fazer a nossa reflexão. Diz assim: E disse-lhes: Quando vos mandei sem bolsa, alforje ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: Nada. Disse-lhe, pois, mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, venda o seu vestido, ou o seu manto, ou a sua túnica, ou a sua capa, e compre-a. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: Basta. Meus irmãos, talvez está um pouco aqui do barulho da chuva, bastante, que eu estou trabalhando, dei uma paradinha aqui, tá chovendo bastante aqui na região onde eu estou, mas acredito que dará para ouvir tranquilamente. O texto em si, ele já é auto-explicativo, né? Jesus estava próximo de ser crucificado, próximo da sua morte, e ele está fazendo menção, lembrando de quando ele tinha mandado os discípulos ir de 2 em 2, expulsar demônios, curar os enfermos, limpar os leprosos, naquela comissão que ele mandou, que ele disse que era para ir sem alforje, sem bolsa, sem túnica, sem dinheiro, sem nada. Então ele estava fazendo lembrança e menção: quando eu mandei vocês ir assim, faltou alguma coisa? Eles disseram: não faltou nada. Então Jesus está dizendo: agora, porém, eu estou próximo de ser crucificado e vou morrer e não vou estar mais contigo, com vocês. Então vai ser necessário vocês ter alforje, vai ser necessário vocês ter aquilo que precisa ser suprido, a necessidade de vocês na caminhada que vocês vão ter que seguir. Porque naquele momento, quando eu enviei vocês estavam na dependência, ou seja, Jesus estava enviando eles para eles poderem viver uma experiência do que é depender do cuidado de Deus. Aí Jesus continua dizendo: aquele que não tem espada, venda o seu vestido e compre uma. Aí Jesus explica o porquê que ele está dizendo isso. Veja só, no versículo seguinte: Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. Então Jesus está dando o motivo. Quem não tem, vende e compra uma. Por quê que tem que comprar uma? Porque tem que se cumprir o que em mim está escrito. Aí ele diz o que está escrito, que foi o profeta do Antigo Testamento que profetizou sobre isso. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. Ou seja, Jesus estava para ser próximo, estava próximo de ser preso, aliás, estava para ser preso. Eles não tinham motivo nenhum, mas falavam que Jesus era um bardeneiro, falava que Jesus andava com prostitutas, falava que Jesus descumpria a lei, falava que Jesus não gostava de Moisés. Ou seja, Jesus está dizendo, eles querem motivo para
me prender, vai ter que se cumprir, eu vou ter que ser preso, crucificado, no meio de duas pessoas que cometeram crime, mesmo sem eu cometer crime nenhum. Se é motivo que eles querem, então compra a espada. Se não tem espada, pega a espada. Eles terão que ter motivo para me acusar de alguma coisa. Era isso que Jesus estava querendo dizer. E qual que era a espada que os discípulos andavam? Não era uma espada romana, não era uma espada de um soldado de guerra que andava, até porque Jesus era acusado, veja bem, de tanta coisa. Se Jesus estivesse andando com os discípulos, e os discípulos com essas espadas, você acha que Roma já não teria feito alguma coisa? Você vê que quando Jesus é preso, Pilatos faz de tudo para ele ser solto, porque viu, não tem culpa nenhuma nesse homem. Herodes manda de volta para Pilatos, quando Pilatos envia para Herodes. Então não era, provavelmente a espada que os discípulos estavam, que diz no verso 38, e eles disseram, Senhor, eis aqui duas espadas, era uma adaga, que era uma espécie de um punhal, que ele tinha a ponta assim, meia como argola, que era para cortar madeira. Eles andavam bastante no mato, era para cortar lenha, rede, porque eles eram pescador, para cortar um peixe, para poder assar. Era uma ferramenta comum, como hoje quem vive no interior, no mato, na roça, anda com uma faca dessa, com um punhal, alguma coisa que se utiliza naquele meio que vive. Ninguém vai preso por isso. Ninguém é acusado de estar armado por estar com um foice cortando o mato na roça, porque ele vive na roça, então isso é comum. Então aqueles homens naquele tempo andavam com adaga, que era uma coisa comum, eles eram pescadores. Então era uma coisa comum, não era uma arma que Jesus estava mandando eles comprar, uma espada romana. Até arma de fogo, como existe hoje, não tinha naquele tempo. Aí você vê que Jesus estava dizendo isso, que a respeito que tinha de se cumprir, porque quando eles disseram, Senhor, eis aqui duas espadas, aí Jesus disse, basta, ou seja, se era motivo que eles precisavam, agora eles têm. Tanto é que, continuando lendo o capítulo, Jesus é preso. Jesus estava para ser preso, então ele estava fazendo menção disso. Fica claro e óbvio entender, só ter uma leitura do português, claro, uma interpretação de texto, que nós vamos saber, até porque quando Jesus é preso e Pedro saca da espada e corta a orelha do Malcom, que era o servo do sumo sacerdote, Jesus vai lá e restitui e cura a orelha do servo do sumo sacerdote, manda Pedro guardar a espada na bainha e diz, todos aqueles que fizerem uso da espada, pela espada perecerão. Você acha que se eu quisesse, agora eu não oraria ao Pai, e o Pai não enviaria 12 legiões de anjos e acabaria com tudo isso? Por acaso eu não vou beber o cálice que meu Pai tem preparado para mim? Então é óbvio que seria até uma contradição. Já pensou, o príncipe da paz que foi profetizado por Isaías, vindo com uma espada derrubando tudo? Era isso que os fariseus esperavam. Um homem que viesse, um Messias, e vencesse Roma, e colocasse o poder novamente na mão dos judeus. Não, mas ele veio como um cordeiro mudo levado ao matadouro. Então é simples entender de uma maneira simples. Jesus nunca mandou comprar armas. Jesus nunca foi a favor, tanto que você vê que os discípulos que deram continuidade morreram, uns de ponta cabeça, outros crucificados, outros por leão, outros arrastados no meio das ruas de Roma. Então você vê que nenhum deles pegaram armas e tentaram vencer os romanos, os imperadores da época que os perseguia. Nenhum deles fizeram isso, né? Então fica óbvio, nós que somos cristãos, assim como os discípulos foram chamados cristãos, que quer dizer pequenos cristos, nós devemos seguir os passos de Jesus, que é esse que é o desafio do Evangelho. O desafio do Evangelho é esse que Jesus disse: se alguém bater de um lado, dá o outro. Não trate o mal com o mal, mas trate o mal com o bem. Ore pelo aquele que vos persegue, se tomar a túnica, deixa levar a capa também. Jesus estava ensinando o quê? Nunca pague o mal na mesma medida do mal. Então era somente isso, não quero entrar na questão de
ter porte de arma, não ter. Quero apenas falar o que Jesus disse. Jesus mandou comprar espadas? Óbvio que não, meu irmão. Ele é o príncipe da paz. Ele é aquele que foi enviado como um cordeiro, como mudo ao matadouro. Então fica essa reflexão aqui, e que Deus em Cristo Jesus te abençoe, que nós podemos cada dia mais seguir e servir o príncipe da paz. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. A paz.